Olá, nessa aula falaremos sobre tabelas. E o que é uma tabela? Uma tabela são elementos que são organizados em linhas e colunas, ou seja, é uma estrutura bidimensional. Aqui eu tenho um exemplo de duas tabelas, que inclusive são de algumas páginas HTML, que estão disponíveis aí na web, onde aqui eu tenho uma tabela com um conjunto de linhas, um conjunto de colunas, e sendo que dentro de cada linha e coluna, no cruzamento delas, nós temos dados inseridos. Essas tabelas, como vocês podem ver, elas podem ser estilizadas e a formatação desses estilos é realizado por meio do CSS, que vocês irão estudar mais adiante. Basicamente, uma tabela ela é definida por três tags em HTML. A tag table, que delimita o início de uma tabela, a TR, que significa table row, ou seja, uma linha de tabela, e a TD, que significa table data, que no final das contas é um dado de uma tabela. Se a gente quiser entender de uma maneira mais fácil essas tags atuando, em ordem prática, eu tenho aqui que toda uma tabela ela é envolta pela tag table. Essa tag table ela tanto abre quanto fecha. Ela tem abertura e fechamento. Depois, observem que uma linha de uma tabela ela é formada por uma table row ou uma TR. Essa table row ela abrange todo o conteúdo de uma linha de uma tabela. E por fim, temos os elementos TD, que servem para definir os dados desta linha da tabela. Então, tenho três TDs, lembrando que a sequência em que eu insiro os TDs dentro da table row é a sequência que que os dados irão aparecer aqui dentro da linha. Então, o primeiro TD aparecerá company, o segundo TD contact e o terceiro TD country. Um detalhe importante é que, da mesma forma que a table abre e fecha, a tag tr também abre e fecha, e a tag td também abre e fecha. Lembrando que dentro da tag td, iremos colocar o dado que nós queremos mostrar dentro da linha da minha tabela. Para nós conseguirmos exemplificar isso em ordem prática dentro de um código, eu vou então abrir aqui o Visual Studio Code para implementarmos um exemplo de uma tabela. Vamos lá. Tem um arquivo aqui chamado 51 tabelas, onde eu vou criar então um elemento, um documento HTML. Dentro deste documento HTML eu já vou definir a tag HTML, uma tag head com o título minha tabela. Dentro do body eu vou adicionar a nossa tabela. Lembrando que a tabela ela inicia com a tag table e fecha a tag table. Dentro dessa tag table vamos colocar aqui uma tag tr, que eu estou definindo uma linha da tabela, e dentro dessa linha da tabela iremos colocar o table data, ou seja, o dado da tabela, que seria teoricamente a primeira coluna dessa linha. Então vou supor que eu tenho nome, a segunda coluna endereço e a terceira coluna telefone. Como eu estou utilizando aqui caracteres na língua latina, que tem acento e tudo mais, eu vou colocar o meta char7 UTF-8, só para que ele consiga interpretar esses caracteres. Vamos ver como que fica então a nossa tabela? Olha ali. Por enquanto, a nossa tabela é bem simples, só tem uma linha com 3 colunas. Já vou começar a preencher outras linhas. Como que eu adiciono uma nova linha dentro desta tabela? Logo abaixo dessa tag tr, eu coloco uma outra tag tr com as TDs, com as table data. Lembrando que a primeira coluna dessa segunda linha, eu vou colocar um nome. Então, eu vou colocar Joseph Smith, por exemplo. O endereço
Vou colocar Rua das Orquídeas 255 e o telefone, vou colocar aqui mais 55439999, só para fins de exemplificação. Vou salvar, recarrego minha tabela. Notem que agora a minha tabela possui uma linha, duas linhas e em cada linha eu tenho os dados nas suas respectivas colunas. E posso fazer essa repetição aqui do TR quantas vezes forem necessárias. Então eu vou até aproveitar aqui o mesmo dado repetido e vou repetir em várias linhas. Olha ali. Então tem o nome, endereço, telefone, uma tabela completinha aqui com linhas e colunas. Por essa aula eu gostaria de mostrar então esses três elementos, que é o elemento table, elemento tr, que seria a linha, e o td, que define o dado da tabela. Na próxima aula iremos ver como podemos adicionar uma linha aqui, que seriam as bordas desta tabela, para ficar com uma cara maior de tabela. Beleza? Nos vemos lá.